A paz do Senhor Jesus seja com todos. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Que você possa nesse dia de hoje ter os ouvidos sensíveis à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. Ter o coração sedento pela palavra de Deus. Porque o Senhor é justiça e juízo, querido. Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é fiel. Confie nele, busque a sua presença, busque a sua direção, posicione-se debaixo de suas potentes mãos. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu pedido, vou deixar o meu recado. Não se esqueça, dê o seu like. O seu like ele é muito importante porque ele nos ajuda a ter visibilidade. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque a sua inscrição vai nos ajudar a alcançar vidas. O nosso intuito, o nosso objetivo, fazer o ID do Senhor. Pois na palavra está escrito, ide por todas as nações. Pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Nós cremos que o Senhor é Deus e Senhor. Que somente Jesus cura, somente Jesus salva, somente Jesus liberta. Nele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 30 a seguir, que diz assim: Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosses filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de fornicação? Temos um pai, que é Deus? Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Louvado seja, glorificado seja a palavra do Senhor. Jesus está falando as boas novas, pregando o evangelho da salvação, e aqueles que se sentem com sabedoria e entendimento, na sua arrogância, na sua ignorância, começa a argumentar tudo aquilo que o Senhor está dizendo. Porque o que Jesus aqui estava querendo mostrar para eles é que
aqueles que estão em Deus, buscam as coisas de Deus, andam na presença de Deus, fala as palavras de Deus. E eles, na sua arrogância, na sua ignorância, começam a refutar. Creem no que Jesus tinha dito há poucos minutos antes, sobre ele ser a luz do mundo, o sal da terra. Porém, tem a dificuldade do entendimento, do discernimento, porque tem nos seus corações a arrogância, a ignorância, e sempre questionam quem era e por que Jesus falava daquela forma, e duvidam das palavras do Senhor. Aquele que ouve as palavras de Deus, aquele que é tocado pelo Espírito Santo, aquele que experimenta o toque de Deus na sua vida, ele até não compreende de imediato tudo que escuta, mas ele tem o coração sensível à voz de Deus. Ele tem que ter a mente aberta a compreender o poder de Deus, os princípios da verdade do Senhor. Muitos, até hoje, têm dificuldade de ouvir e permanecer na presença do Senhor por causa de tradições, por causa de costumes, por causa de heranças, por causa de conhecimentos de homens, e se deixam levar pelos engoldos, pelas mentiras, e não buscam conhecer a verdade, não buscam discernir o que realmente está escrito. Jesus estava aqui mostrando para eles que a diferença de quem serve e de quem não serve, de quem está em sua presença e de quem não está. Porque ele disse: se você ouvir as minhas palavras e permanecer nelas, sereis os meus discípulos. Se eu ouço o que Jesus falou, se eu busco fazer o que Jesus fazia, se eu busco estar no conhecimento da verdade de Deus, eu sou discípulo de Cristo. Agora, se eu rejeito, se eu não aceito, se eu questiono, e se eu quero aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é verdade, aquilo que eu penso que eu quero, eu estou rejeitando ao Senhor. Esses homens não eram qualquer homem, eram pessoas que tinham conhecimento das Escrituras, tinham conhecimento da palavra de Deus, estudavam dia e noite, então sabia que nelas estava escrito a respeito do Senhor. Porém, a sua cerviz, o seu coração estava endurecido, porque o sentimento que perseverava no coração deles era a inveja. Era o desejo de ter poder. Se nós estudarmos os evangelhos, nós estudarmos a palavra do Senhor, nós vamos ver que aqueles que deveriam falar a verdade, andar nos princípios da palavra do Senhor, o medo deles não era quem era Jesus, era o que Jesus poderia fazer por causa da bondade e da misericórdia do Senhor que ele estava executando naqueles dias. Eles tinham medo de perder os seus status, tinham medo de perder as suas posições, os seus lugares, tinha medo de que os romanos viessem a destruí-los e a tirá-los dos seus lugares. E tinham inveja, porque aonde Jesus chegava, a multidão se ajuntava. O povo aglomerava, vidas eram transformadas, vidas eram libertas, vidas eram curadas. E isso não provocava alegria nos seus corações? Provocava inveja, provocava contenda, provocava medo de perder status. E eles começam a arquitetar e procuram, agora, mais do que nunca, tirar a vida do Senhor, porque eles não suportaram a verdade. E Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se verdadeiramente somos libertos em Cristo Jesus, temos a nossa vida nas mãos do Senhor. Se verdadeiramente nós entregamos e confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós não precisamos de ajuda, de auxílio de mais ninguém. Porque o propósito de Jesus sobre a face da terra, quando ele se fez carne, se fez homem,
e se rendeu e se entregou no meu e no teu lugar, naquela cruz do Calvário, foi justamente para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Para que nós pudéssemos estar de novo, como no jardim do Éden, ligados e íntimos do Deus vivo, como era desde o princípio. Mas foi quebrado por causa do pecado, foi quebrado por causa da desobediência. E o homem caiu, e o homem perdeu tudo que tinha, porque fez aquilo que Deus disse que não era para fazer. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor e entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Que tudo que desejamos, que tudo que queremos, que tudo que buscamos tem que estar pautado nos princípios da verdade do Senhor. Jesus é o caminho. Não existe caminhos que levam a Deus. Jesus é o caminho, somente Ele. Somente através dele. Porque foi Ele que deixou toda a sua glória e veio e nos transmitiu a palavra da salvação. E passou pelo Calvário, passou pela cruz, passou pela morte e ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos ter salvação nele. Que esse dia de hoje você possa entender que o sacrifício da cruz foi para que os seus pecados fossem perdoados, foi para que sua vida seja transformada, que você possa olhar para a cruz de Cristo e se render aos pés da cruz e confessá-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Creia que Deus é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Confie no seu poder, na sua promessa. Livre-se de tudo que te prende longe do Senhor. Clame para que o Espírito Santo te conduza pelo caminho aplanado pelas mãos do Senhor. E obedeça à voz do Espírito Santo. Permita que ele te ensine, te corrija, te redargue. Permita-se que ele te capacite a viver o extraordinário, o sobrenatural na presença de Deus. Seja cheio da presença do Senhor. Porque casa adornada e varrida, se ela estiver vazia, aquele que anteriormente estava nela voltará, disse o Senhor. E o pior, ele não volta sozinho, ele traz consigo mais 7, mas não é porque Satanás tem comunhão um com o outro, não. É porque a maldade aumenta, o desejo de vingança, o desejo de destruição do homem aumenta, porque ele não aceita perder para Deus. E o que ele quer é matar, roubar e destruir. Se encha da palavra do Senhor, se encha da presença do Senhor, busque a face do Senhor, permita que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você. Copo cheio não precisa ser reposto. Não tem como colocar mais nada dentro de copo cheio. Esteja cheio do Espírito Santo, esteja cheio da presença de Deus. Medite todos os dias na palavra do Senhor, ore, clame, busque, ouça a palavra, louve a Deus, se posicione diante do Rei dos Reis. Jesus te ama, querido, e Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. O que Deus tem para a sua vida é maior e melhor. Mas muitas das vezes nós tiramos a mão do arado por causa de palavras, por causa de atitudes, por causa do disse que me disse, por causa de sensações, sentimentos, por causa de ignorância, por causa da nossa arrogância. Jesus disse, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Temos que nos entregar todos os dias. Temos que nos render aos pés do Senhor todos os dias. Porque o Senhor nos ama, querido. E Ele vai mudar a minha e a tua história. Mas nós temos que permanecer fiéis. Permanecer na sua presença, permanecer na sua palavra, permanecer nos seus princípios. Permanecer na verdade de Deus. Na verdade que cura, na verdade que salva, na verdade que liberta. Permanecer em Cristo Jesus, Senhor nosso, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus que pode todas as coisas.
Volte seus olhos aos céus. Abra teu coração para a promessa e pela palavra do Senhor. Busque a face do Senhor. Esses homens eram filhos da promessa. Eram descendência de Abraão. Conhecedores da palavra que Moisés deixou. Porém, não tinham conhecimento de Deus. Porque não se rendiam. Porque o desejo do coração era ter e não ser. Que nós possamos abandonar tudo aquilo que nos impede de fazer e servir o propósito de Deus. Que sejamos servos de Cristo Jesus e não servos do pecado, do diabo. Que nós possamos abrir mão da nossa confiança nas coisas, nos homens e voltar a nossa confiança a Deus, porque somente Ele pode todas as coisas. Ele tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Confesse o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Creia no seu poder, na sua promessa e na sua palavra. E deixe que o Senhor transforme a cauterização da tua mente. Transforme a dureza do teu coração. Transforme a tua história. Não resista à verdade, mas se renda aos pés da cruz, que o Senhor vai transformar a tua história. Amém? Que essa palavra venha ao teu coração, que o Senhor possa falar abundantemente na sua vida e que você possa, nesse dia de hoje, tomar a decisão por servir e adorar ao único e suficiente Deus, aquele que tem todo o poder, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe e te guarde. E não se esqueça, seja nesse dia de hoje uma bênção. E você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Que o nosso intuito é ganhar almas para o reino dos céus, saquear o inferno e levar a todos ao conhecimento do amor de Deus, da palavra da verdade e da presença do único e suficiente Salvador, nosso Salvador Jesus. Fica na graça, fica na paz.